A incrível conexão profética entre Brasil e Israel. Antes de tudo, é intrigante notar que a única nação cujo nome apresenta um anagrama de Israel é o Brasil. Ao desdobrarmos a grafia de Israel para Israel, sem a letra E, que desempenha o papel de ponto vocálico de A, surge a possibilidade de rearranjarmos as letras para formar Razil. A inserção da letra B no início transforma esse anagrama em Brasil. É curioso observar como a letra B, quando posicionada no início das palavras, opera como uma preposição, assumindo significados como em, no, dentro de, contido em, entre outros. Assim, temos B Israel como uma expressão que poderia ser interpretada como em Israel ou no Israel. Essa revelação proporciona uma perspectiva interessante e estimula a reflexão sobre as conexões simbólicas que podem existir entre palavras e nações. É notável observar um detalhe fascinante. A letra S nos nomes Israel e Brasil deriva da letra 21 do alfabeto hebraico, conhecida como Shin. Essa letra, em alguns casos, adota o som de S e, em outros, de SH. Intrigantemente, tanto em Israel quanto em Brasil, ela assume o som de S. A conexão entre esses dois nomes, Israel e Brasil, é ainda mais surpreendente quando consideramos a presença da letra S em ambos, revelando uma possível ligação simbólica entre essas nações. Outro ponto notável é a conexão que se estabelece com as 6 primeiras letras da Bíblia, encontradas em Gênesis 1, capítulo 1, na palavra Brazit. A passagem completa, Brazit bara Alim, traduzida como no princípio criou Elohim, Deus, o céu e a terra. Destaca a presença da palavra Brazit no contexto do princípio da criação. Essa palavra Brazit, que significa no princípio, consiste em 6 letras, um detalhe intrigante quando associado às 6 pontas da estrela de Davi. Este símbolo não apenas representa a criação, mas também é associado à descendência divina da casta de Jesus Cristo, que por sua vez é descendente de Davi. Essas conexões sugerem uma teia complexa de significados simbólicos e linguísticos que permeiam diferentes culturas e tradições, proporcionando uma visão intrigante sobre possíveis interligações entre esses elementos. A notável concordância entre Brasil e Brazit destaca o Brasil como a única nação no mundo que ostenta essa estrutura de anagrama perfeito em seu próprio nome, revelando uma peculiaridade linguística singular. Além disso, ao atribuirmos valores numéricos às letras do nome Brasil por meio do sistema do alfabeto hebraico, uma conexão fascinante se revela. A soma resulta em 543, um número que coincide com o nome de Deus de acordo com o mesmo sistema. Seguindo a tradição em que Moisés ouviu o nome de Deus da boca divina, Sou o que sou é representado por Ahi, Asher, Ahi, com uma soma numérica idêntica de 543. É intrigante perceber que Moisés, como testemunha do nome divino, possui um valor numérico que também se destaca. Esses números revelam uma harmonia matemática notável, sugerindo conexões simbólicas que transcendem as barreiras linguísticas e históricas. Assim, a história, a linguagem e os números convergem para criar uma tapeçaria complexa de significados e relações, proporcionando uma perspectiva fascinante sobre as possíveis interconexões entre o Brasil, o nome de Deus e o papel de Moisés como testemunha desse sagrado enigma numérico e linguístico. Ao somar os valores numéricos associados a Moisés, 345, e ao nome de Deus, 543, obtemos a fascinante soma de 888, um número reverenciado por sua associação à Santíssima Trindade e frequentemente referido como o Tríplice 8.
Esse número é também simbolicamente ligado às 3 estrelas do sistema Sírius. Um intrigante ponto de origem que se acredita ter influenciado os primórdios de nossa civilização. Essa conexão remete aos mistérios antigos, com um foco especial em constelações como Órion, Sírius, Pleiades e Vênus, segundo as tradições das raças antigas. Ao considerarmos a notável correlação entre o Brasil e Israel, é fascinante perceber que o Brasil, em seus tempos atuais, parece ecoar as circunstâncias da época de Cristo. Este período histórico é caracterizado por uma grande polarização política, intensos sentimentos de ódio e revoltas aparentemente intermináveis. A presença de uma figura como Barrabás, figura controversa circulando no meio do tumulto, destaca ainda mais essas semelhanças. Essas observações suscitam 2 reflexões intrigantes. Em primeiro lugar, a continuidade de padrões na história, indicando ciclos recorrentes de desafios e polarizações. Em segundo lugar, a possibilidade de que esses padrões, alinhados com números simbólicos e associações estelares, ofereçam uma perspectiva mais ampla sobre as influências que moldaram não apenas o Brasil, mas a trajetória da humanidade como um todo. Essas interconexões sugerem que há mais para explorar e compreender sobre os enigmas que envolvem a história, a espiritualidade e o cosmos. O Brasil, em seus tempos atuais, parece envolvido em um cenário que evoca a atmosfera de preparação messiânica, sugerindo uma conexão profundamente cristã que permeia sua realidade. Esta afirmação é sustentada pela notável reação das forças sombrias em nosso meio, uma resposta extraordinária que parece indicar a presença de algo significativo e transformador nas entranhas da nação. A ideia de uma preparação messiânica implica na expectativa ou antecipação de eventos ou figuras messiânicas, algo que historicamente tem sido associado com a promessa de mudanças profundas e transcendentais. A conexão cristã aqui referida sugere que essa preparação está vinculada aos valores, crenças e simbologia cristãos, refletindo-se de alguma maneira nas dinâmicas sociais e políticas do país. A reação extraordinária das trevas, por sua vez, aponta para uma resistência intensificada ou uma luta contra essa força transformadora que parece emergir. Isso pode ser interpretado como um sinal de que as mudanças iminentes ou as influências espirituais estão desafiando o status quo estabelecido, provocando reações adversas por parte das forças contrárias. Essas observações convidam à reflexão sobre o papel do Brasil no contexto de eventos de natureza messiânica, destacando a possibilidade de que a nação esteja destinada a desempenhar um papel único e significativo nesse cenário. Essa narrativa sugere uma complexidade de fatores, desde elementos históricos e culturais até influências espirituais, que se entrelaçam para criar um tecido rico de significados e potenciais transformações. Muitas profecias, ao longo do tempo, têm apontado para o Brasil como um potencial celeiro do mundo em 2 sentidos. Não apenas como um provedor abundante de recursos alimentares, mas também como um polo espiritual de grande importância. Este último aspecto, muitas vezes associado a previsões esotéricas, sugere que o Brasil é um lugar onde energias espirituais significativas estão concentradas, tornando-o uma espécie de epicentro espiritual. Nos círculos esotéricos, murmúrios sugerem que uma proporção significativa das almas seladas, dos 144 mil, conforme mencionadas em várias tradições espirituais, estaria presente no Brasil.
Esta crença adiciona uma camada adicional de mistério e significado ao cenário espiritual do país, sugerindo que a intensidade das forças espirituais, tanto positivas quanto negativas, está intrinsecamente ligada à presença dessas almas. A menção do princípio tenebroso, crescendo sem freios no solo cristão do Brasil, evoca a ideia de uma batalha espiritual, onde forças negativas buscam se sobrepor às positivas. Isso sugere que, embora o Brasil seja considerado um solo fértil para manifestações espirituais e transformações, também enfrenta desafios e adversidades nesse caminho, destacando a dualidade presente em seu contexto espiritual. O convite para pesquisa e reflexão pessoal é deixado como uma trilha para os interessados desbravarem. O reconhecimento de que essas questões transcendem as palavras e podem ser compreendidas mais profundamente através da experiência e exploração individual ressalta a natureza intrincada e multifacetada desses temas espirituais. Dessa forma, tudo isso se apresenta tão evidente quanto o brilho do sol, aguardando ser descoberto e compreendido por aqueles que se aventuram a investigar as profundezas do misticismo, espiritualidade e profecias que permeiam o tecido cultural e espiritual do Brasil. Ao apresentar essas perspectivas, incentivamos você, querido espectador do canal Lareira do Conhecimento, a se aprofundar nesse intrigante campo de estudo. Que as profecias, a espiritualidade e as tradições que circundam o Brasil sejam fontes de inspiração para suas próprias jornadas de conhecimento e compreensão. Até a próxima!